A CPI do trabalho infantil já percorreu diversos estados, realizando audiências para observar in loco a situação em que crianças estão envolvidas em tarefas nos ambientes domésticos, pequenas unidades de produção industrial ou mesmo na área rural. Fala-se em 3.600.000 crianças em situação de trabalho infantil e o diagnóstico da CPI sai em pouco tempo. Quem vai falar sobre o assunto é a deputada Luciana Santos, do PCdoB pernambucano, relatora da CPI. O Palavra Aberta é uma produção, aliás, da Rádio e TV Câmara. Deputada, a gente sabe, quer dizer, tradicionalmente no Brasil, a gente sempre viu crianças trabalhando. E os pais, eu lembro assim, quando eu era criança, falavam assim, não, desde pequeno tem que trabalhar para aprender o valor do trabalho. Eu vi muita gente falando assim já. Agora, só que no meio dessa situação, nós já vimos muita gente se aproveitar das crianças. Por exemplo, eu vou adotar essa criança, filha de uma pessoa pobre, ela vai ficar aqui, eu vou ajudá-la a crescer e tudo. E, na verdade, aproveita em trabalho dentro de casa. Lavar roupa, né? Cuida da filha da dona da casa. Quer dizer, é difícil, eu imagino, é difícil tratar esse universo. Então, nesse sentido, eu queria saber qual é o foco principal da CPI e que a senhora é relatora. Primeiro, Inimar, você fala de uma questão que é muito importante, que eu acho que é talvez a mais desafiadora, que é a questão cultural. Há, de fato, um ambiente, ainda mais diante dessa onda de violência, da falta de perspectiva da juventude. Então, vai se consolidando um conceito de que é melhor que a criança e o adolescente trabalhe do que ficar na marginalidade, do que ficar por aí pelos cantos, na rua, lá, se perder no caminho. Mas é preciso que a gente, e esse esforço a gente tem feito, a gente convidou semana passada especialistas nessa área de saúde para poder a gente se apropriar melhor dos impactos disso na vida das crianças, né? Psicossociais, de saúde, de uma série de outras e mesmo da perspectiva da sua formação, porque eu acho que e eu sou convencida disso, que o correto era muito melhor que todas as crianças pudessem brincar, estudar, desenvolver plenamente as suas potencialidades cognitivas, né? E, portanto, ter um desempenho mais pleno das suas possibilidades. E isso é uma questão no Brasil que nós temos garantido na Constituição de 88, depois na Organização Internacional do Trabalho, né, foi assinada uma convenção em 1973, né, nessa perspectiva de erradicar o trabalho infantil. Depois o Brasil assinou convenções também nessa mesma direção, garantindo que até 2016 a gente erradique todas as piores formas de trabalho infantil consideradas pela Organização Internacional do Trabalho e até 2020 toda e qualquer forma de trabalho infantil. É verdade também que a gente não pode negar que o Brasil é um dos países do mundo, nesses últimos 10 anos, que mais conseguiu erradicar, um dos primeiros, né? Não digo principal, mas está no ranking dos países do mundo que mais conseguiram erradicar o trabalho infantil. Acho eu que eu fui prefeita da minha cidade por 8 anos, eu acho Olinda. Exatamente, de Olinda, acho que uma das coisas muito importantes, sem dúvida, foi o Bolsa Família, né? Porque ele não só distribui renda, né? Entrega renda para a mãe, mas ele obriga que a criança vá para a escola. E a melhor maneira de você cuidar da criança é no ambiente escolar, né? E de dar perspectiva para as crianças é o ambiente escolar. Associado a isso, há o PET, que é um programa de erradicação do trabalho infantil que vem desde a década de 90, mas que ganhou um fôlego muito grande nesse ciclo político iniciado por Lula no Brasil. E eu sou testemunha do quanto o PET é decisivo, porque ele é como se fosse a escola em tempo integral, em que as crianças estudam num determinado período e desenvolvem outras habilidades no segundo. Isso que eu ia te perguntar. Hoje a família está diminuindo o tamanho da família, os números de pessoas, filhos, né? Hoje as mulheres falam assim, quantos filhos tem? Tenho 2, 3, 1. Mas até pouco tempo as famílias, as mães falam assim, e a senhora, quantos filhos tem? 8, 9. E o que acontecia? Ela falava, mas eles já estão todos trabalhando. Ou seja, as crianças já eram assim, digamos, com pouca idade já estavam ali para ajudando a sustentar a família. Era quase um estratagema, assim, quase uma estratégia
não é? Ter vários filhos para ajudar a sustentar aquele grupo todo. Então eu fico pensando que há momentos em que a gente fica olhando assim, né, e como é que resolve isso? Quer dizer, se todos eles passarem o dia inteiro na escola, digamos, a família não sobrevive. Quer dizer, claro que tem essa bolsa aqui, um auxílio ali. Mas estou falando que a estrutura familiar é que ensejava, às vezes, muitas vezes, que o trabalho infantil. É. Isso quer dizer, essa estrutura familiar ainda persiste, imagino, em muitos lugares do Brasil. Mães com prole numerosa, né? E aí, como é que a gente deve analisar uma situação dessa da mesma maneira que analisa uma outra, de uma família com 2 filhos? É diferente, né? Como é que a gente faz? O que eu acho é que, de fato, ainda há uma base econômica no Brasil muito baseado na atividade econômica familiar. Como é o caso, por exemplo, da agricultura. A agricultura familiar é responsável por mais de 70% do que a gente come nas nossas casas. O que significa que, em termos proporcionais, é exatamente aí onde reside o maior trabalho infantil, doméstico, e que é considerado pelo OIT as piores formas de trabalho infantil. E há outras piores formas, por exemplo, as ilícitas, essas são intoleráveis, inaceitáveis, que são exatamente a exploração sexual, o tráfico de drogas, em que as crianças são utilizadas pelos traficantes, né? E essa é, de fato, uma das questões que nós elegemos como central, né, para poder fazer o enfrentamento. E a outra, como próprio, embora em termos absolutos a maioria seja urbana, que é o quê? É o menino que toma conta de carro, é o outro que é comerciante com o pai, é o outro que cata lata com a associação de catador de lixo. São os serviços e é o trabalho doméstico do qual você já se referiu, que é esse que é subliminar, né? E que é terrível, relações que se assemelham muito a essa questão do trabalho doméstico, que agora só recentemente aqui o Brasil consegue ter uma emenda constitucional que foi aprovada, né, no Congresso Nacional, que ainda vai ser regulamentada, mas que pela primeira vez no Brasil existe uma regra para o trabalho doméstico. E você imagina isso repercutindo para as crianças. Aliás, eu já vi uma senhora uma vez falando assim, não, eu contratei uma menina, então estou trazendo para cá, não é assim, né? Estou trazendo para cá uma menina, tem 13 anos, limpinha, diz que sabe fazer tudo direitinho. Pois Quer dizer, parece natural, né? Tão natural, né? Mas não é, claro que não. Naturaliza, lá em Pernambuco, recentemente um jornal chamado Folha de Pernambuco retratou um pouco essa questão do trabalho infantil e fez uma matéria das pessoas na praia. Então, as famílias vão para a praia e pegam os meninos mais pobres para fazer a piscina do seu filho, né? Para pegar água lá na praia, no mar e voltar, como se isso fosse natural, é assim mesmo. Então, eu acho que, de fato, é muito mais essa questão da consciência, né? De não explorar, de não... O debate de ideias precisa vir com força, paralelamente à ação dura, né? Da lei, né? Dos órgãos de controle. Agora, deputada, mas essa questão da atividade econômica é aquela que é mensurável, que é palpável e que nós precisamos cuidar. Agora, está já na reta final da nossa conversa aqui e a CPI está na reta final também, né? E a senhora é relatora dessa CPI. A senhora pode me adiantar uma questão, digamos, para a gente encerrar nossa conversa, uma questão que lhe parece central nesse tudo, que vai fazer parte do seu relatório? É exatamente essa questão dos trabalhos ilícitos, né? Porque nós fizemos algumas fizemos audiências públicas para tratar desse evento que é o Carnaval, que há Copa do Mundo, há uma presença, né, muito grande, que é um pouco da experiência que nós exigimos das cidades, dos órgãos públicos, né, para criar uma sistemática de acompanhamento dessas situações, até porque nós vamos ter Copa, né, também pela frente, e há necessidade de os entes públicos tomarem medidas preventivas, né, para evitar o trabalho infantil durante esse período. Mas essa CPI, lembrando, Inimar, são 6 anos para ela sair do papel, né? E também tem outra variável nisso. A maioria dos componentes da nossa CPI são mulheres. A presidenta é mulher, que é a Sandra Rosado, do PSB, né? Que também acaba sendo uma temática
muito feminina, felizmente ou infelizmente, mas é uma necessidade de a gente fazer valer um debate mais amplo, né? Que todo mundo se aproprie, né, desse debate. Por isso que nós vamos eleger os trabalhos ilícitos como foco da nossa... Eu tive contato já com a Polícia Federal, né, nessa questão da exploração sexual e do tráfico de drogas. Isso também dialoga com a própria CPI que tratou disso no Congresso Nacional e a gente vai exatamente cruzar essas informações na perspectiva da gente fazer o enfrentamento, porque essa é perversa, é cruel. Uma coisa é a família que tem essa compreensão, que você vai convencer. Outra coisa é a exploração, né? É o miserável que faz uma coisa dessa com o ser humano, ele precisa ter a força da lei para poder coibir. Deputada Luciana Santos, quero agradecer a sua vinda aqui. Quer dizer, a gente pode esperar o relatório daqui a algum tempo. É rápido, né? Isso agora falta pouco, né, para encerrar. Que nós começamos em outubro, em várias audiências públicas, fizemos essas visitas, vamos fazer algumas diligências e pretendemos terminar o mais breve possível. Muito obrigado pela sua vinda. Tá, vamos voltar ao assunto, hein? Claro. Perfeito, perfeito. E obrigado a você que ficou com a gente. Até mais.